Quando você tem uma situação muito dissonante, ela cria uma sensação, como é que eu posso explicar para vocês? Uma sensação errada da realidade. Isso aconteceu com Donald Trump, por exemplo. Isso está acontecendo com o Bolsonaro. Futuramente a gente vai ter problemas aí em recuperar o que seria a sensação de normalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Donald Trump, um político cancerígeno, pior dos piores dos piores. Digo isso por quê? Porque com a chegada do Joe Biden, muitas pessoas, inclusive eu, comemoraram. Mas nós não comemoramos a entrada do Joe Biden. Nós comemoramos a saída do Donald Trump. Ah, agora eu entendi! Por quê? Porque os Estados Unidos é um país imperialista, eles são conquistadores, eles querem conquistar e se apossar das riquezas dos outros países. Gente, isso é óbvio. O que eles fizeram no Iraque? O que eles fizeram no Iraque, gente? Invadiram dizendo que haviam armas de destruição em massa. Não haviam armas de destruição em massa. E eles acabaram com o país, simplesmente. Estou defendendo o Saddam Hussein? Não estou defendendo ele. Era um ditador. Interferiram na Líbia para a deposição do Gaddafi. Cara, outra pessoa péssima. Nossa, péssimo. Estou defendendo essas pessoas? Não estou defendendo essas pessoas. Estou falando que a interferência dos Estados Unidos fez mal para esses países. Muito mal. E eu vejo com maus olhos, muito maus olhos, a interferência dos Estados Unidos no Brasil também. Tanto que quando o Felipe Neto fez um vídeo pedindo para que os Estados Unidos fizessem uma intervenção no Brasil, eu fiz um vídeo criticando ele. O Felipe Neto, que é um cara que eu não critico muito. Ele tem posições, às vezes, meio voláteis, mas eu acredito que hoje, no momento atual, ele é um grande aliado. Tem uma grande voz. Apoiou, inclusive, o Guilherme Boulos nas eleições municipais de São Paulo em 2020. Então, é um aliado de momento. Não sabemos como é que ele vai ser no futuro, mas, por enquanto, às vezes erra, às vezes acerta. Estou dizendo isso porque está sendo ventilado que Joe Biden está organizando um acordo secreto para a preservação da Amazônia com o Bolsonaro. Puta que pariu, gente. Acordo secreto Estados Unidos, Bolsonaro, tem tudo para dar errado. Eu vou pedir para Ziza, lê aquele trechinho da matéria da Carta Capital, por favor. A Associação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, articulou uma campanha direcionada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta segunda-feira 12, em um vídeo feito em inglês. A organização é taxativa. Ou a Amazônia, ou Bolsonaro, você não pode ter ambos. De que lado você está? Eu vou mostrar esse vídeo para vocês daqui a poucos segundos. É um vídeo curto de 1 minutinho, muito bem produzido em inglês, mas tem legenda. Mas antes de mostrar o vídeo, eu vou mostrar mais um trechinho aqui dessa matéria também que vale a pena a gente ouvir na linda voz aveludada da Ziza, vocês estão sentindo falta dela, que houveram várias reações acerca dessa movimentação, que incluiu a Anitta, o Felipe Neto, alguns famosos, Mark Ruffalo, aquele que interpreta o Hulk no universo cinematográfico da Marvel, direcionando esse vídeo, que vocês vão ver daqui a pouco, ao Joe Biden e ao governo americano. Ziza, lê a segunda parte ali da matéria, por favor. O pedido é para que Biden não confie e não negocie com o presidente Jair Bolsonaro qualquer acordo que envolva o futuro da Amazônia, possibilidade aventada para ocorrer durante uma cúpula convocada pelo presidente americano, que acontecerá na próxima semana. Como dito agora, vocês vão ver no vídeo, é um pedido para que o Joe Biden não confie no Bolsonaro, para o Bolsonaro cuidar da Amazônia. Gente, Bolsonaro é tudo que o Joe Biden e os Estados Unidos precisam. E a gente vai falar disso agora. Ziza, solta o vídeo. Dear Joe, we know the White House is making a secret climate deal with Bolsonaro. We, Brazilians, must warn you. Do not trust Bolsonaro. Do not let this man negotiate the future of the Amazon. He declared war on us, on indigenous peoples, on democracy. He's spreading COVID, lies, and hate. He's an extremist that said your election was a fraud. Do
not trust this man. Here's the deal, Mr. President. It's either the Amazon or Bolsonaro. You can't have both. Which side are you on? Bolsonaro realmente é tudo isso aí e muito mais. Tudo isso e muito mais. E por que ele é bom para os Estados Unidos? Por que ele é bom para os planos do Joe Biden? Até mais do que para os planos do Donald Trump, na minha visão. Porque o Joe Biden tem uma agenda verde, que chamam, né? Uma agenda ecológica. Como é que eles usam isso? Eles usam isso para interferir na política internacional dos países. Para mim, eles não querem nada com a preservação da Amazônia. Inclusive, tem uma congressista americana que essa semana disse que as próximas guerras não serão por causa de óleo, de petróleo, de combustíveis fósseis. Serão por causa de água. O maior manancial de água do mundo é a Amazônia. Então a gente vê um acordo secreto formado entre Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos que exclui, por exemplo, lideranças de povos indígenas, lideranças locais como prefeitos e governadores dessas localidades, eu vejo com maus olhos. Vejo com maus olhos, porque se os Estados Unidos já estão cientes que o grande próximo commodity do mundo vai ser a água, e é lá na Amazônia que está esse maior commodity, então eles já estão se planejando para que no futuro próximo eles tenham algum tipo de controle sobre esse commodity. E agora, eu não tive tempo de fazer vídeo sobre isso, mas eu recomendo vocês que leiam uma grande matéria, realmente grande, do Le Monde, sobre a interferência dos Estados Unidos na Lava Jato. Galera, esse governo dos Estados Unidos, os políticos americanos, fazem planejamento de 10 anos à frente. Planejamentos que independem do presidente dos Estados Unidos, inclusive. Estejam cientes disso. Planejamentos feitos pelo Pentágono, pela CIA, por esses organismos americanos, organismos de Estado, que não são organismos de governo. Claro que muda o governo, uma coisa é remanejada aqui, outra coisa é remanejada ali, mas os planos de dominação mundial, imperialista, parece às vezes meio bobo falar isso, gente, mas é verdade, é assim que os Estados Unidos funcionam. Tem esse plano de dominação mundial, gente. Isso é claro e evidente. O que não faltam são provas disso. Até na instalação da ditadura aqui em 1964, os Estados Unidos interferiu. E não vai ser agora que eles vão deixar de fazer isso. E já interferiram em vários outros governos durante toda a história. E estão fazendo isso aqui agora. Esse acordo do Joe Biden com o Bolsonaro vai ser como o Bolsonaro tem feito com as nossas estatais. Vendeu recentemente uma refinaria por 1/3 do preço. 1/3 do preço. Outro dia o Ricardo Salles disse que por $1 bilhão ia reduzir em 40% o desmatamento da Amazônia. Galera, $1 bilhão para você fatiar a Amazônia, eu não sei qual é a pretensão deles, porque o Bolsonaro, inclusive, deixou a base de Alcântara na mão dos americanos. Isso é crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria. Existe um território dentro do Brasil, eu não sei que as embaixadas são assim, mas é outra coisa, né, gente? A base de Alcântara é território americano. E aí, vai fazer isso com a Amazônia agora? Como é que é? Que acordo secreto é esse? Qual o benefício? $1 bilhão? $1 bilhão, gente, é troco de pinga. Quando o Bolsonaro assumiu o governo, tinham 380 bilhões, com B de bananada, bilhões de dólares só de reservas cambiais. Só de reservas cambiais. Então, $1 bilhão para qualquer tipo de acordo que envolva a Amazônia é troco de pinga, não vale a pena. Vocês entendem? Então, um acordo, um posicionamento dos Estados Unidos em direção à Amazônia
pode não ser ruim de um todo, por isso que eu falei que não é 8 nem 80. Pode ser ruim de um todo, pode ser 8, se for com o Bolsonaro. Se fizer um acordo secreto com o Bolsonaro. Pode ser 80 se não tiver acordo nenhum. Compreendem? Porque é um dinheiro que a gente pode receber para que a gente trabalhe ali num desenvolvimento sustentável daquela região, como os acordos, muitos foram perdidos com a União Europeia, mas esses acordos têm que ser feitos de uma maneira firme, por uma pessoa que esteja preocupada com o desenvolvimento do Brasil, dos brasileiros, e com a preservação da Amazônia, que não é o caso do Bolsonaro em nenhum dos quesitos. Por isso que ele é perfeito para o governo americano. Perfeito para o governo americano, um entreguista. Tudo que o governo americano quer é dar $1 bilhão para o Bolsonaro e, a partir disso, ter algum tipo de controle sobre a Amazônia. A gente não tem informações porque é secreto esse acordo. Muito ruim. Vai ter um encontro marcado pelo Joe Biden para daqui a uma semana a esse respeito. A gente vai ter mais informações. Mas eu tô com o pé atrás demais. Acredito que a gente vai ter uma perda de soberania daquela região de uma maneira nunca mais vista. Porque eu vou repetir, Bolsonaro não se importa com o povo brasileiro, 350 mil mortes. A última coisa que o Bolsonaro está preocupado é com isso. Estava comendo churrasquinho outro dia, é um escárnio, saindo para comer churrasquinho no meio da pandemia que está morrendo 2, 3, 4 mil por dia. Cara, é o presidente da República. Preocupação que ele mostra é zero. Vimos aí, só de colocar o Ricardo Salles, condenado por alterar mapas em favor de mineradoras, cara que todo mundo sabe que ele é contra a preservação da Amazônia, ele quer explorar e foda-se. Então Bolsonaro não quer saber do povo brasileiro, não quer saber das nossas riquezas naturais, ele quer saber para explorar, para usar de uma maneira não sustentável. Está pouco se importando com a soberania do Brasil, vide a base de Alcântara. Então, peço a vocês que fiquem de olho nessa movimentação que está acontecendo com relação aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro e a Amazônia. Fiquem de olho nisso, façam movimentações nas redes sociais. A movimentação na rede social é muito importante, mostra para o mundo que nós estamos de olho nisso. Se movimentação de rede social não fosse importante, agora para matar, para quem tem dúvida a respeito disso, eles não fariam esse acordo às escondidas. Faz o acordo às claras e foda-se. Não faz porque a pressão popular, tenho falado muito isso no meu canal, isso vai ocupar bastante espaço aqui. Eu acredito que talvez de maneira permanente, porque as pessoas não têm ideia do poder que elas têm. Em grupo. Por isso que eu digo que a política do Bolsonaro é dividir para conquistar. Por quê? Divididos seremos conquistados. Divididos, o que nós perdemos? A pressão popular. Uso sempre o exemplo do governo Dilma. Quem tirou o governo Dilma? A pressão popular. Claro que essa foi uma pressão popular criada de uma maneira semi-artificial, a partir de muita guerra midiática, muito firehosing, muita fake news. Mas para vocês verem a importância e a intensidade que tem a pressão popular no cálculo político. Foi toda uma máquina para... Qual a intenção dessa máquina? Mover o povo, mover o público para que seja gerada a pressão popular. Por que faz um acordo de maneira secreta? Para que não ocorra a pressão popular. Então o que nós devemos fazer? Pressão popular. Mesmo que seja online, gente. Mesmo que seja online. Se você acha que a pressão popular online não tem muito valor, digo para vocês que se não tivesse valor, essas pessoas não investiriam milhões de reais em robôs, esses bots de internet. Por quê? Eles têm esses robôs para dar a impressão que existe uma pressão popular como online. É uma pressão popular fake que por muito tempo enganou muita gente, vem enganando cada vez menos. Então, como existe cada vez menos essa pressão fake, então a nossa pressão, inclusive real, tem cada vez mais peso. Então façam isso com relação a esse acordo entre Joe Biden
Bolsonaro relativo à Amazônia. Façam isso também com relação ao impeachment. Ocupem espaços, vão lá no Twitter do Arthur Lira, coloca lá, peço impeachment, me marca que eu vou retweetar vocês. É isso, galera. Faixa na janela, capacho na porta, camisa, carimbo, adesivo. Faça alguma coisa pelo impeachment, que o impeachment depende de nós, depende da nossa pressão popular. Pressão popular é a condição indispensável para que aconteça o impeachment. Você já sabe, chegou até aqui, eu vou te dar uma dica de investimento. Dica de investimento. Com R$5 você ajuda a empurrar Bolsonaro em direção ao abismo do impeachment. Como? Ali embaixo, vira membro do Reflexo do Todo. R$5 por mês é o valor mais baixo ali, tem valores mais altos, quem quiser fortalecer mais. Mas a partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo, ajuda o canal a continuar existindo, se solidificar no YouTube. Mas o mais importante, quando você vira membro do Reflexo do Todo, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante, que vocês gostam muito do meu conteúdo. Isso ajuda a solidificar a gente aqui e o YouTube parar de invisibilizar meu canal, que a gente fala sobre política. O YouTube não gosta que a gente fale sobre política, ele quer que a gente fale sobre massinha, o clipe da Anitta e outras coisas, mas não, a gente vai falar sobre política, beleza, rapaziada? Tamo junto.